Bom dia a todos e a todas. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, um dia de paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e que Ele lhe conceda saúde, força, garra, coragem para você enfrentar os desafios que a vida tem lhe proporcionado, aquelas lutas de adversidades que você tem encontrado na estrada da vida. Eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Vamos fazer uma reflexão em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pois bem, eu quero refletir com vocês sobre 3 assuntos a partir desse texto: sobre o pecado, sobre o perdão e sobre o novo modelo de perdão, ou o novo padrão, de perdão estabelecido por Jesus. Geralmente nós ouvimos que pecado ou pecar é errar o alvo, mas pecar vai muito mais além do que errar o alvo. O pecado, meus irmãos, ele é uma ofensa à santidade de Deus e é uma ofensa ao caráter justo de Deus. É uma autocentralidade humana. É o homem desejar ser independente e autônomo. Eu gosto da fala de Emil Brunner, que é um teólogo do século, que foi um teólogo do século XX. Ele diz, acerca do pecado, ele diz o seguinte: que pecado é desafio, é arrogância, é desejo de ser igual a Deus e é uma asserção da independência humana contra Deus. Isso é pecado, que vai muito mais do que errar o alvo. É algo muito sério. E é isso mesmo que Adão e Eva fizeram no jardim. Eles desejaram ser totalmente independente. É como se tivesse dito que não depende mais de Deus. Então, o pecado foi e continua sendo uma ofensa a Deus. É ofensa a Deus. O perdão é a disponibilidade de sofrer o dano. Perdoar é cancelar a dívida, é o cancelamento das ofensas, é o cancelamento das transgressões, conceder ao outro uma nova oportunidade de acerto. Isso é de forma contínua. Conceder continuamente ao outro uma nova oportunidade é estar disposto a sofrer o dano em benefício de outra pessoa, em benefício daquele que nos ofendem. Isso é perdão. E foi justamente isso que Deus, em Cristo Jesus, fez em nosso lugar. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecam, a humanidade, toda a existência deveria ser destruída. Não pelo fato de Deus ser um ser vingativo, ser cruel, ser carrasco, esse Deus que algumas pessoas pintam, Deus violento, que está sempre pronto para aniquilar e etc. Não, tem a ver mais com a santidade, com a natureza de Deus, porque a santidade de Deus ela é intolerante ao pecado, e Ele não se relaciona com o pecado, e é por isso que deveríamos ser aniquilados. Todavia, a Escritura diz que Deus amou tanto a humanidade que entregou o seu Filho em nosso lugar. Ou seja, ao invés de aniquilar a humanidade, Ele decidiu e resolveu sofrer o dano em nosso lugar. Então, meu irmão e minha irmã, o perdão de Deus manifestado na cruz do Calvário é que nos sustenta a nós e sustenta todo o universo, sustenta toda a existência. Tudo e todos é sustentado pelo perdão de Deus, pelo perdão divino. E o que nós temos a ver com isso?
Quando eu olho para o texto, para esses 2 versículos, eu percebo o seguinte, que Pedro está perguntando para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? É como se Pedro estivesse dizendo da seguinte forma: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofende, o meu irmão que me ofende? Quantas vezes eu devo perdoar aquela pessoa que continuamente tem me ofendido? Ou quantas vezes eu devo perdoar aquela pessoa que já me ofendeu? Quantas vezes eu devo perdoar? E as ofensas, meu irmão, ela é um grande problema. Ela traz e gera grandes problemas para os seres humanos, tanto em questões emocionais e quanto em questões físicas também. O abandono, a traição, uma palavra de desânimo, uma palavra que fere a identidade, a autoestima do outro, talvez mesmo às vezes um olhar de desprezo, e todas essas coisas se constituem em ofensas. E quando a pessoa, um ser humano, um indivíduo, ele se sente ofendido e ele não consegue resolver esse problema, causa-lhe muitas feridas, muitas dores. Ele fica profundamente enfermo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Há relatos que da ciência, quando a pessoa ela não libera o perdão, ela tem problema de pressão alta e outros problemas também, depressão, problema de se relacionar com outras pessoas, timidez, etc. E tem pessoas que chegam ao ponto de ter que buscar ajuda profissional, porque o coração dela está tão ferido, mas tão ferido, mas tão ferido, tão machucado, que ela não consegue viver na sua potencialidade e ela não consegue ser aquilo que ela foi criada, chamada para ser. Ela não consegue viver na sua plenitude. Por quê? Porque ela está sofrendo por conta das suas ofensas. Então, as ofensas, ela é um problema seríssimo. É um problema seríssimo. E é por isso que Pedro pergunta: poxa Deus, poxa Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes eu tenho que lidar com isso? Quantas vezes eu tenho que lidar com isso? E o novo padrão que Jesus estabelece é justamente o seguinte, que com a mesma proporção e a mesma intensidade que nós fomos perdoados, nós devemos perdoar também. Essa é a proposta de Jesus. E o interessante aqui é que Jesus ele fala do 70 vezes 7. Se nós olharmos lá para Gênesis, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24, nós vamos perceber que esse número é o número da vingança. Quando Lameque, ele mata duas pessoas, e a declaração do Lameque é o seguinte: Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então, Jesus ele está transformando o modelo, o padrão, vamos dizer assim, da vingança em perdão. Então, com a mesma intensidade com que se vingava, agora se perdoa. Com a mesma proporção que a pessoa vingava o outro por causa das ofensas, agora se perdoa também. Agora se perdoa. Com a mesma proporção, com a mesma intensidade que se vingava, se perdoa. Agora, meus irmãos, Jesus ele estabelece um novo modelo de perdão, que é total intensidade, continuamente, com a mesma proporção que nós fomos perdoados na cruz, por causa das nossas ofensas a Deus. Agora nós temos também que perdoar uns aos outros devido às ofensas. Devido às ofensas. Então Jesus estabelece um novo modelo de perdão. Tá. E
Qual é o benefício do perdão? Né? O benefício do perdão, meu irmão, minha irmã, é cura. É cura. Todos aqueles que se encontram enfermos por causa que o seu coração está carregado de ofensa, o caminho é o perdão. E é o perdão que gera cura. É o perdão que gera libertação. É o perdão que transforma os relacionamentos. É o perdão que dá ao outro uma nova oportunidade de acertar. Se você, meu irmão e minha irmã, tem se encontrado com dificuldade, ou tem se encontrado com algum problema em relação ao perdão, se você tem problemas emocionais, se você tem problemas físicos, de saúde, e esses problemas são consequências de ofensas mal resolvidas, ou problema de falta de perdão, se você perdoar e se você liberar perdão, você receberá cura, você será curado, você será libertado dessa prisão. E eu digo mais, a possibilidade de perdoar agora é possível porque você já foi perdoado. Então não há culpa, não há ofensa, não há nada que possa te aprisionar e fazer com que você deixe de viver a potencialidade e aquilo na proporção que Deus quer que você viva. Por quê? Você já foi liberto. Você é um ser humano livre. Você é livre para perdoar o outro das ofensas que talvez você tenha sido sofrido. Então você é um ser humano livre para amar e perdoar. E a partir do momento que você ou pedir perdão por alguma ofensa que você causou, ou liberar o perdão por alguma ofensa que foi ocasionada no seu coração, você receberá cura e libertação. Porque o perdão, meu irmão e minha irmã, é um grande milagre. Porque o homem, a partir da sua própria capacidade, da sua força, ele não tem nenhuma condição de perdoar o outro. Mas você pode perdoar porque Cristo já te perdoou. Mas sabe o que tem que fazer? Sabe qual é o segredo? O segredo, meu irmão e minha irmã, está em você. É a sua decisão. É você que decide. Perdoar é uma decisão. Somos nós que escolhemos, porque foi isso que Deus fez. Ele escolheu nos perdoar. Ele poderia ter decretado um juízo contra toda a humanidade e ter destruído todas as coisas, mas Ele escolheu nos conceder mais uma oportunidade, e é isso que Ele tem feito todos os dias, porque todos os dias, meus irmãos, nós cometemos alguma falha, algum erro, e Deus está todos os dias nos sustentando a partir do seu perdão. Então, a escolha é nossa. Ou nós ficamos com a ferida, remoendo, sofrendo e morrendo aos poucos, ou nós seguimos o exemplo da Trindade, sofremos o dano em benefício do outro e recebemos a cura. Meu irmão e minha irmã, se permita ser um instrumento e um agente de Deus na vida de outra pessoa. E se permita que Deus haja no seu coração, porque é possível perdoar, é possível liberar perdão, é possível viver em paz uns com os outros. Basta nós buscarmos em Cristo Jesus exemplos de coragem e força para que isso aconteça na nossa vida. É possível que os relacionamentos que foram quebrados serem restaurados a partir do perdão, porque é isso que o perdão faz. O perdão sustenta todas as coisas. Então, meu irmão, eu quero te desejar novamente uma semana de muita paz e que a graça de Jesus esteja de forma constante e abundante na sua vida. E lembre-se disso, o perdão sustenta
todas as coisas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.